bem-vindos ao Vida Revista, ao Caderno de Política e Economia, ao programa É para Provocar. Aqui comigo, como da outra vez, está o jornalista Felipe Lima. Tudo bom, querido? Como você está? Tudo jóia? Tudo jóia. Queridos telespectadores também, espero que estejam todos bem. Sem dúvida. Em casa, espero também. E sem mais delongas, vamos começar, porque tem assunto que não acaba mais. De tédio ninguém morre nesse país. Nesse país ninguém morre de tédio, até não há quarentena que resista, né? Realmente. Bom, eu não sei, a gente não precisa seguir uma ordem cronológica, mas de qualquer forma, né? Teve aquela manifestação dos enfermeiros, né, na frente do Palácio do Planalto, e que houve aquela abordagem nada civilizada, vamos dizer assim, né, daquele rapaz que era, né, até funcionário terceirizado do Ministério como é que é? Eu não lembro, mas ele... É da Damares. Da Direitos Humanos e da Família. Direitos Humanos, Família... piada pronta, né? Não piada pronta, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver se tem. Damares. Mulher, Família e Direitos Humanos. Aí o cara vai lá... Provavelmente é um cristão. Gente, a Deus, certamente. E vai a empresária e fala aqueles absurdos, né? Inclusive falando que a moça tinha cheiro de gente que não toma banho direito, não passa um perfume, não passa um Givenchy, não passa um Diorzinho, nada. Isso, nada, uma coisa assim absurda. E na sequência, no dia seguinte, né, que foi acho que domingo, aí apronta aquela patuscada lá que foi lamentável, né? E teve os desdobramentos que eu achei interessante. Primeiro, assim, né, é mentira a maior parte das coisas que ele propõe ali. Primeiro que não é o povo que está ali. Aquilo ali foi preparado. Eu até estou colocando a foto aí para vocês. Você pode observar que não é muita gente, não enche um quarteirão da Avenida Paulista. Né? E tudo combinado. Tem um ônibus ali, dá para se ver que tem um ônibus que trouxe o pessoal, né? Então, não é bem o povo ali que está com ele, né? E os militares também não estão com ele, né? Eu acho assim que aqueles militares que estão ali defendendo os seus empregos no governo, sim, né? Mas acho que com raras exceções, os três que eles falam agora que é a junta militar, né? Que é os três lá, acho que só um que está na ativa, que é o Braga Neto. O resto já são ministros da reserva, né? Não tem canhão, não tem comando de tropa e tal. E, pelo visto, o Pujol lá, que é o comandante do Estado-Maior, também não é muito favorável a essas coisas, não. Ele é legalista, né? Inclusive deu de cotovelo. E acredita no vírus, né? Ele deu aquela cotovelada, assim. Né? Então, também é tudo mentira. Mas o que eu achei interessante é que, de uma certa forma, assustou o pessoal. Assustou os próprios militares que apoiam ele, assustou o Congresso, assustou o Supremo Tribunal Federal, e a agressão também aos jornalistas do Estadão também assustou, né? Sim. E aí veio aquelas notas de repúdio, blá, 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 aquelas mesmas coisas todas. Que não tem o menor efeito, né? Não tem. Inclusive como é que chama? Também a manifestação lá do ministro da Defesa, o tal de Fernando Azevedo e Silva, também não, papapá, que estamos, né, com a Constituição, pela harmonia dos poderes, e blá, 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 blá. Mas, de uma certa forma, acho que da outra vez não, mas dessa vez surtiu para o Bolsonaro algum efeito, né? Tanto é que ele pôde nomear o diretor-geral da Polícia Federal sem grandes... ele não se atreveu a nomear o Ramagem.
né? Mas nomeou o segundo, alguém próximo. Mas talvez se não tivesse tido aquilo, talvez até esse também pudesse ser impugnado, né? Mas, e também foi uma coisa assim de meia hora, né? Sim. Nomeou, deu posse, o cara foi para lá. Na calada da noite, para não dar nem tempo de reagir, né? Enfim. Agora, o que me causou mais espécie foi a atitude do Dias Toffoli, né? Porque ele realmente teve uma postura muito errada. No dia seguinte, na segunda-feira, né, no dia seguinte, ele deu parecer contrário àquela decisão judicial que obrigava o próprio Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, a retirar aquela nota que defendia o golpe, né, de 64. Sim. Aliás, eu não sei se você sabe, esse ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, foi nomeado pelo Toffoli consultor dele no Supremo Tribunal Federal, na época do governo do Temer. Né? E o mais interessante de tudo é que você se lembra do Paulo Henrique Amorim, né? Sim. Falecido, né, se não me engano. Falecido, né? Mas ele tinha um programa no YouTube que chamava Conversa Fiada, e lá no final de 2018, antes da posse, eu acredito, ou logo após a posse, num dos programas ele menciona uma reportagem do André Barrocal, que é um repórter político da revista Carta Capital, no qual o André Barrocal diz que descobriu que o Toffoli estava pendurado num dossiê que os militares tinham. Inclusive era o Etchegov, não sei o que, o nome, eu me lembro general, que era o chefe do Serviço de Informação do Temer. Então, por isso que ele nomeou o tal Azevedo e Silva, e praticamente o cara virou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aliás, no vídeo, o Paulo Henrique Amorim fala que o Toffoli nomeou o general como presidente do... Aliás, vou botar aí embaixo para vocês o link para o vídeo, ainda está no ar, né? O canal ainda existe, agora é tocado por jornalistas amigos do Paulo Henrique, né? Talvez com uma homenagem póstuma, alguma coisa assim, mas o vídeo ainda existe, está lá, é muito interessante, é curtinho e muito elucidativo, e aquele jeitão, né, do Paulo Henrique, que Olá, tudo bem? Felicidades, aquelas coisas, né? Aquele jeitão dele. Então vale a pena assistir, inclusive para recuperar essa informação, que eu acredito que tem a ver com o que aconteceu agora, porque praticamente voltou o Toffoli a abaixar a cabeça, inclusive aceitar essa invasão que houve, entre aspas, né, do Supremo ontem, né, com aquela baboseira toda, e CNPJs querendo matar os CPFs, né? Sim. Então, foi uma coisa meio complicada, né? Eu não sei quais... Foi uma escalada, né, de coisas. Bom, eu acho que você resumiu muito bem. O Toffoli é engraçado que o Toffoli ele era advogado do PT, não é isso? Então, quando ele foi nomeado pela Dilma. Foi nomeado pela Dilma, se eu não me engano. Enfim, na época deu um bafafá qualquer. E então, quer dizer, esperava-se dele um comportamento de esquerda, né, alguma coisa nesse sentido. E ele vem sempre se posicionando, flertando de alguma maneira, seja por meio de declarações, de comportamentos, não só com militares, mas com a ditadura, né? Ele já recentemente, há algum tempinho, ele falou alguma coisa, fez um comentário, depois ele passa, né, joga panos quentes. Mas... Só um parênteses, ele, num discurso, disse que não ia chamar nem de golpe, nem de revolução. Movimento. Isso, exatamente, isso foi isso. Quer dizer, isso é aquela coisa, não é questão de opinião, é questão de posicionamento. Se você chama de revolução, você tem uma visão, te abre um mundo. Se você chama de golpe, te abre outro mundo. Não sei se é certo ou errado, mas é posicionamento, né? Opinião.
E aí, quando ele deixa em aberto, ele quer agradar alguém, né? Ele quer ficar no muro. É complicado. Teve também, antes das eleições, dizem, uma conversa, enfim, não sei detalhes, que também ele maneirou ali em algum ponto, com medo do que pudesse haver, entendeu? Alguns militares foram conversar com eles, etc. E tal, antes ainda da eleição do Bolsonaro. O ponto é, ele tem medo. Ele tem medo, eu não sei qual o rabo preso, eu não sei qual a ameaça, eu não sei qual a visão dele, mas aquela coisa de um cabo e um soldado, né, para fechar o STF, eu acho que ele leva isso bem a sério. E é preocupante, porque, quer dizer, eu que não sou ministro, não tenho nada a ver com isso, realmente não vejo esse risco, tá? Hoje em dia eu não vejo risco, tanto pela posição dos militares, eu não vejo esse risco de uma intervenção militar, até porque aquela velha história que a gente acho que até comentou. O vice-presidente é um militar de verdade. O Bolsonaro não é um militar. O Bolsonaro ele é mal visto pelos... Hoje em dia, no poder, todo mundo tenta, né, mordiscar ali, mas na história você vai ver os militares de verdade, tá? É um deboche. O Bolsonaro foi expulso da corporação por insubordinação, por atentado à bomba. Quer dizer, é uma persona não grata. Agora, em segundo lugar, a gente tem o Mourão, que é um general de 4 estrelas. Quer dizer, esse sim. Esse é um sujeito respeitado dentro da corporação. Logo, para os militares é muito mais fácil afastar o maluco, colocar um militar de verdade democraticamente, não precisa de golpe nenhum, uma coisa muito limpa, e o assunto está parcialmente resolvido. Então, eu não vejo realmente essa coisa de invasão de STF, essa loucura toda, é aquilo que você falou também. Depois das manifestações do domingo, aquela baixaria, aquela gente que não dá para nomear, não dá para entender o que passa na cabeça, o que essa gente está fazendo agora, né, sexta-feira, o que eles estão fazendo nesse momento. Eu não sei o que essa gente faz, qual o papo que eles têm com a família, eu não sei, eu acho uma gente muito estranha. Mas depois de tudo aquilo que ele falou dos militares, os militares falaram, emitiram nota, enfim, afastando, né, veja bem, somos legalistas, né, essa velha história. Então isso me tranquiliza também, eu acho que é o que tem que ser. Ou seja, não tem essa que o Bolsonaro estala o dedo e os canhões assumem a cidade, né? Os tanques tomam a cidade. Eu não vejo por esse lado. Mas é aquela velha história. Aí você pega o que preocupa, então. Resumindo tudo isso, o que preocupa na história toda é, mais uma vez, a presença de um presidente em manifestações não democráticas. Como, não, por que não é democrática? A manifestação é liberdade. Não, a partir do momento que você pede intervenção militar, você pede AI-5, você está indo contra a Constituição, você está indo contra a democracia. Né? É preto no branco isso. E daí, se o presidente está ali dando tchauzinho, falando e abraçando, ele está a favor, né? Porque é uma coisa, você tem que cortar o mal pela raiz, não participar. Quer dizer, então me preocupa a presença dele lá, preocupa mais uma vez ele quebrando a quarentena, unindo um monte de gente, fala, gente, vai para casa. Não, vamos manifestar, isso me preocupa. E a agressão ao Dida Sampaio, né, o fotógrafo do Estadão. Isso é e assim, não ter o Mourão, que é engraçado, a gente tem que se apegar a cada coisa, a gente se apega ao Mourão como se fosse um bastião de democracia. Pô, Mourão, que bom que ele existe. Ele falou, né, ele deu uma declaração, que é o que a gente espera de um estadista, só isso, nada demais, realmente inadmissível, XYZ, acabou o assunto. O Bolsonaro nada falou. Então, isso me preocupa, entendeu? E daí depois teve o cala-boca, né? Que acho que você não chegou nem a comentar, acho que foi na segunda-feira, salvo engano, na terça, não me lembro. O jornalista do Estadão fez uma pergunta referente também à Polícia Federal, se não me engano, e ele soltou mais de uma vez cala-boca. No fim do dia, ele pediu desculpa. Mas ainda assim, tá lá, né? Tá dito, é o sentimento, o espontâneo dele é aquele. E isso preocupa demais. Então, acho que esse é o cenário, mas é um cenário espantoso, com tudo isso é muito espantoso. Eu sou um pouco mais velho que você, né? Para não dizer muito mais velho. Eu não me lembro, e olha que eu nasci com o Jânio Quadros, se não me engano. Ou foi logo o Jânio Quadros assumiu, depois... De que ano, César? Mal lhe pergunto. 56.
né? 56, Aí depois veio a Revolução, o movimento, etc. Quer dizer, eu cresci a minha juventude toda, tá, tudo debaixo de ditadura, né? E não sou, eu pessoalmente não sofri nada, mas, né? Uhum. Eu acho que a nossa família, né, não sei se o pessoal sabe, a gente somos primos, eu e o Sérgio. A nossa família nunca foi ligada em política, né? Eu acho Sim, que nem da parte de Minas, é, nem aqui em São Paulo, a gente nunca teve, nem de um lado nem para o outro, a gente nunca teve envolvimento político. Não, nunca teve mesmo. Mas mesmo assim, quer dizer, mas eu não me lembro de nenhuma outra época na história do Brasil que nós tivéssemos uma situação dessa. Entende? Nem nas confusões que havia no Goulart, antes da derrubada dele, havia certos movimentos e tudo, mas eram populares realmente. Né? Mesmo que pudesse ter alguma manipulação, mas era uma coisa realmente que você via que estava nascendo da população, que a população estava insegura, estava insatisfeita. Então, não era esse tipo de coisa programada, né? Sim. Ajeitada, né? E com muito mais força em rede social do que na realidade. Né? Agora, só para completar aquela coisa, segundo informações colhidas, o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, o tal ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, e o Toffoli mantêm contato constante. Uhum. No sentido de tentar segurar o Bolsonaro. Porque o problema do monitorar. Porque o problema que eu acredito que eles acreditam que possa acontecer, e por isso também deram, digamos assim, uma amenizada na situação, como, por exemplo, proibir a nomeação na sequência do outro candidato, né? Sim. Porque não que vá acontecer um golpe, mas vamos supor que o Bolsonaro anuncie o golpe. Aí eles vão ter que prender ele. Sim, seria um desgaste tremendo, seria uma coisa... Né? Aí não vai dar, quer dizer, vai ter que prender ele. Sim. E quem ia apoiar ele, né? Então, acho que nesse sentido eles estão tentando ver se... Porque ele é louco, né? Sim, é loucura. Então, num desses momentos, ele toma um pouco mais de cloroquina, né? E dá o golpe, anuncia o golpe, não, vamos... Inclusive, tem um grupo lá fazendo um acampamento em barracas todas compradas na Havan, estão se você vê, né? São todos iguais as barracas, isso é curioso. Né? E com planejamentos de invadir o Supremo. Então, você imagina. Eu li alguma coisa ontem. Eu não levo muito a sério, eu acho que é mais... Mas eu poria a polícia em volta. Não, tem que ter, mas acho que é mais o grotesco do que a ameaça em si. É mais aquela coisa de falar, essa gente existe. Eu acho que não existe um risco verdadeiro disso acontecer. Se acontecer... Não, eles podem até entrar. Podem tentar, vai dar uma baixaria danada, mas não tem um risco efetivo. Mas é o ridículo, né? Se propor a isso e saber que tem gente aplaudindo, por mais que não esteja lá, isso é que me assusta. Você vê algumas postagens, eu não sei se você está no Twitter, acho que não, né? Você tá... Bom, o Twitter é o grande esgoto da internet, é o Twitter, né? Então ele é uma coisa, mas acaba viciando, que você acaba vendo. E aí você vê postagens absurdas e você vê o que mais assusta são os comentários. Veja falarem, pessoas apoiando as coisas mais bizonhas do mundo. Então você fala, isso é que assusta. As pessoas existem, tem muito robô, mas as pessoas estão aí. Elas estão à solta, né? Então, por mais que não configurem a maioria, nada disso, mas elas estão por aí, elas existem, elas compõem núcleos, e isso me deixa perturbado de saber que existe tudo isso. Agora, indo para o caso um pouquinho antes do Cala a Boca, que foi a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, Sim. Tá certo que era uma pessoa ali ligada, subordinada ao Ramagem, mas não era amigo de forno, fogão, cama e mesa, como o Ramagem era da família Bolsonaro. Perfeito. Né? E a nomeação, na sequência, do superintendente da Polícia Federal no Rio, também não foi exatamente o que o Bolsonaro queria. Né? O que é estranho, né? Porque que leitura você faz dessa nomeação? Porque ele nomeou
alguém que não estava naquela lista do Bolsonaro, foi alguém que internamente indicado, e o cara que estava no lugar foi elevado a quase um segundo nome da PF, não é isso? Não, o Bolsonaro provavelmente não abriria a mão de forma nenhuma da retirada do tal do delegado que estava lá, que eu não me lembro o nome agora. Eu até anotei aqui, é o Carlos Henrique Oliveira. Isso. Então, isso eu tenho certeza que ele bateu o pé. Então, agora, ele não era uma punição, porque o cara não fez nada de errado. Então, eles deram essa promoção para o cara. Entendi. Ele vai ficar ali administrativamente, né? Quase um cala-boca, né? E pronto. Agora, ele provavelmente não queria que assumisse ali o Rio de Janeiro uma pessoa fora do que ele, um dos que ele indicou. E foi o que aconteceu. O que significa também que o diretor-geral também não é exatamente aquela coisa. Por isso que ele está brigando. Hoje você viu, ele vai entrar com recurso para conseguir botar... Não, ele não entrou com recurso. Não, mas eu li hoje que ia entrar. Não, mas isso é você que é uma pessoa inteligente, legalista. Ele falou pro Toffoli suspender. Não acho que não houve uma entrada formal de recurso, não. Oficial, mesmo porque ele suspendeu a mesa. O objeto da ação não existe mais, então. Mas ele falou para o Toffoli, segundo a imprensa, pediu para o Toffoli rever, né? O Alexandre de Moraes, né? E o Alexandre de Moraes vai rever, viu? Pode ter certeza que vai rever. Aí, então, eu já acho assim que, de uma certa forma, apesar de tudo isso que aconteceu, valeu a pena. Porque esse Ramagem, ele ia... E de fato, é engraçado, porque pelo o que eu tenho lido e tal, o Ramagem, ele tem uma boa reputação, digamos assim, enquanto policial, enquanto, né, ele é um bom profissional, vamos chamar assim. Mas tem essa ligação, que não dá, aquela coisa, não adianta você ser honesto, você tem que parecer honesto, sabe aquela história? Então, a mulher de ser. Né? É isso, gente, é isso. Quer dizer, bati aqui a mão. Mas a própria polícia emitiu, aí eu não sei qual órgão da polícia, acho que é a que cuida de pessoal da Polícia Federal, emitiu uma nota de apreço, de elogio ao Ramagem. Sim, mas ninguém está dizendo que o Ramagem não presta. O problema é que ele é amigo de forno e fogão, de cama, mesa e banho, da família que está sendo investigada. Sim, que está ali, não. Mas você fez... desculpa interromper, mas tem uma leitura, né? Mas você deixou muito clara a questão do Rio, que eu tava ficando meio assim, falei, puxa vida, mas o cara saiu, virou o segundo, mas é o que você falou, o problema é o cargo, aquele cargo tinha que limpar. Botou um outro lá, que por mais que não tenha sido, mas tirou aquele cara do cargo, isso é interessante também. E outra coisa, sinal também que essa modificação na PF não foi um controle, pelo menos não total, do Bolsonaro, que foi o fato que a PF hoje lançou uma operação que iniciou a investigação em cima de um deputado aí, que deixa eu até ver se eu acho aqui, que depois eu comento, que foi o que nomeou o cargo lá que o Centrão ganhou, né? Quando você quer achar, você... deputado do Centrão, que indicou o diretor do DINOX é alvo de operação da Polícia Federal. Ou seja, o pedido do Centrão, né, o deputado Sebastião de Oliveira, do PL de Pernambuco. Como é que fala? O Centrão pediu a cabeça do Moro justamente para se livrar das confusões. E já justamente quem indicou o cargo que o Bolsonaro deu para o Centrão lá, que é o 1 bilhão de verba, né, que é obras lá da seca, que essa seca... o que seca são os cofres, né? Exato. A Polícia Federal foi hoje em cima.
Então é sinal de que a coisa não funcionou. Ou seja, mesmo com toda essa baixaria que aconteceu e essa tensão toda que houve, etc. e tal, valeu a pena. Porque o Bolsonaro, pelo menos por enquanto, não conseguiu o controle que ele queria da Polícia Federal, né? Transformar a Polícia Federal numa polícia, em vez de polícia de Estado, uma polícia de governo. Né? Uma polícia política, né? Exatamente. Aí, quando a repórter lá, né, foi perguntar justamente sobre isso, aí que ele mandou calar a boca 2 vezes. Né? Num total descontrole, isso é descontrole, além da grosseria em si, mas é um descontrole. Falta, né, tal inteligência emocional. O cara deve estar, a pressão do Bolsonaro, queria aferir, deve estar, o quê, 20/15, ele deve ter, a pressão dele deve ser altíssima. Porque é nervoso, Jim, como qualquer presidente, mas no caso dele, é esse nervoso o dia inteiro, é um filho, os 3 filhos que estão todos por um fio, é isso, é aquilo, é o Moro estourando coisa aqui, é a reunião ali. Quer dizer, é natural que a saúde desse homem esteja abalada. Portanto, você vê que ele, a feição dele tá. E ele tá descontrolado, ele não tem esse preparo, esse escudo psicológico que tem que ter, ele é destemperado. Né? Tem que ter, isso faz parte do cargo. Ele deveria tomar alguma coisa, né? Já que ele tem tantas facilidades ali, conversa com o médico e toma um negócio para dar uma acalmada, porque desse jeito, inclusive, você pega uma fotografia dele do dia da posse e pega uma foto dele agora, você vê como ele envelheceu. É natural esse envelhecimento, esse estudo tem, né? Vários presidentes envelhecem, mas ele tá mais acelerado, parece, né? É culpa. Mas quer dizer, então é isso, demonstra um destempero, demonstra que ele tá desesperado. Ou seja, tudo isso para dizer o quê? Estão chegando em algum lugar. Eu não sei qual frente, mas alguma das frentes está chegando em algum lugar. Tem a questão do exame, que ele recorreu, o TRF2, né? Não, 3, o TRF3 não concedeu para ele o negócio. Ele agora vai recorrer ao STF, que o presidente do STF já tinha declarado que era contra ele ter que mostrar, mas o Estadão agora entrou com um pedido para que ele se declare suspeito, né? Não é bem suspeito, como é que é o termo? Suspeição, não é isso? Que declare que está impedido de analisar a questão que passe para outro, né? Mas, em última análise, isso vai acabar no Supremo. E eu tenho a impressão que o Supremo não vai conceder a ele essa coisa. Agora, ele tem esse negócio para mostrar. Mostra ou não mostra o exame. Tem o tal do vídeo. Da reunião, né? Sim. Que o Moro está fazendo. E se o Moro apontou esta reunião tão especificamente, é porque, novamente, o Moro deve ter coisa ali interessantíssima, né? Eu falaria, gente. Reinaldo de Azevedo usou aquela história do Horácio lá, né? Que a montanha pariu um rato, mas eu acho que a montanha ainda não pariu. Ela está em gestação. Porque o Moro é muito esperto. Se ele fosse com tudo, ele ia acabar se auto-incriminando, porque provavelmente ele passou por cima de muita coisa nesse período todo. Então ele poderia ser acusado de prevaricação, né? Então ele se preocupou apenas em apresentar provas que houve a tentativa de interferência, e não disse que era crime, hein? Imagina. Mas ele deu as coordenadas para onde procurar o quê? Não é isso? Quer dizer, esse vídeo talvez nem seja tão importante a questão do que foi falado com o Moro, mas até o conjunto da obra seja... Mas brincando, quem sabe ele derruba um Weintraub, ele derruba não sei mais... Isso é um jogo, é um xadrez maravilhoso de se assistir, né? Se você for olhar muito friamente, é maravilhoso, é uma aula. Quer dizer... Mas assim, num nível péssimo, né? Que a gente sabe. Imagina o que deve acontecer nos Estados Unidos, ali o processo político dentro dos Estados Unidos, na Europa. Isso é. Mas o nível aqui está muito baixo, né? É assim, você vê que eles não se preocupam nem com o linguajar, né? Bom, o Lula desde então acho que já já trazia esse popularesco, mas eu acho que não era tão baixo, eu tenho essa impressão, era aquele chulo sem ser vil, sem ser baixo.
E agora, com o Bolsonaro, essa coisa, aquele bando de macho conversando no boteco, e para ver quem é mais escroto. Eu acho que uma reuniãozinha dessa turma é isso, entendeu? Não é. E é um pessoal incompetente, entende? Assim. Por exemplo, primeiro, gravar. Segundo, poderiam até alegar que a câmera estava desligada, né? Não, aí pedem para mandar editado, ou seja, então está gravado. Quer dizer, é um pessoal meio burrinho, né? Eles são muito limitados. É uma prerrogativa para estar ali. É o que eu falo, eu insisto nele, no ministro da Educação, que para mim é o caso mais gritante de incompetência, de vilania, de mau caratismo, de ressentimento, de tudo. É o Weintraub. Ele está ali em altas pompas, né? Então é isso. Né? A gente acho que vai falar daqui a pouco em detalhes, mas a Regina, com o showzinho que ela deu ontem, eu tenho certeza que ela subiu bons degraus ali. Nossa, o tal do Olavo de Carvalho deve ter tido orgasmos ali. Orgasmos múltiplos, porque, né? Agora ela se acabou, né? Eu acho, né? Enfim. Ela destruiu. Depende, pra gente, agora pro pessoal. Mas a maioria do povo brasileiro não é. Não é, né? Mas o ponto é esse: de qualquer jeito, vão criticar, vão falar. Com ela vai acontecer o quê? Nada, ela vai estar ali garantindo o lugar dela. O certo seria o quê? Regina, não dá pra. O que aconteceu ontem não dá. Sinto muito, obrigado pelo que você fez, um abraço. Colocar uma pessoa mais preparada. Não, né, não é caso de impeachment. Tá? Ele vai falar, foi maravilhoso, tá certíssimo. A CNN quis enganar, agiu com leviandade, e piriri pororó. Na verdade, talvez não tenham falado para ela que haveria essa gravação. Mas ela confundiu. Sim, ela achou que fosse a gravação não era aquela gravação que a Maitê fez por causa do que ela colocou aquela foto dos amigos, etc. E tal. Sim. Quer dizer, ela... E novamente, é o despreparo, porque o que ela deve, o que um político ou qualquer pessoa que ocupe um cargo, uma empresa, qualquer pessoa, vamos ser mais com o mínimo de preparo e inteligência emocional. Olha, tem um vídeo, tá? Vamos ver o vídeo. Ela fala, não é grosseira, ela fala muito, ela fala, puxa vida, aí que vai o traquejo, olha, Maitê é uma amiga querida e etc e tal. Eu entendo os apelos dela, a gente está trabalhando para isso e obrigado, Maitê. Acabou, em 15 segundos você resolveu a situação. Ó, o bom de home office é isso aqui. É isso aí, né? Chega filho, chega mãe, é uma maravilha. Então, até perdi o fio da meada. É isso, então é saber se desvencilhar das... Ela começa a dar uma crise, dá um show e corta a entrevista. Isso depõe contra. Você acha que se ela falasse, puxa, é verdade, entendo lá dela, estamos trabalhando para isso, obrigado, Maitê, não ia virar notícia nenhuma, não ia virar nada. Ou seja, não tem preparo algum, não tem nada, é muito louco. E é o que eu falo, eu não sei qual é a ciência por trás disso, porque para mim é óbvio. Alguém tem que falar, cara, você criou esse problema, você mesmo, que até então poderia ter passado batido. Se bem que ela cantou, elogiou ditadura, falou de Stalin, de Hitler, ela deu um show completo, foi algo digno. Né? Foi um vídeo do Porta dos Fundos. Como diz o outro, pisou na jaca lá. E dançou, e pisou. E também tem o seguinte, é triste para ela, porque ela não vai ficar lá, mesmo com esse show de... Não vai, muito tempo não vai. Vai chegar uma hora que ou ela vai se tornar uma nulidade completa, né? Porque nem ministra ela é. Não. Né? Secretária. Secretária. E como ela mesmo assim deixou transparecer a dificuldade para formar uma equipe, você já imaginou, você quer fulano, aí eles vão investigar o fulano, aí o fulano, em 1978, ele era do partido tal, então não pode, ou serviu no governo do Lula, ou não sei o quê, quer dizer, torna-se muito difícil você formar uma equipe com esse tipo de restrição, né? Quer dizer, então ela não vai fazer nada. Não, e teve ainda o caso não fazer nada. Daquele maluco lá, do maestro, qual é o nome dele?
Esse cara que, primeira coisa que ela chegou lá, ela afastou ele, o Mantovani. Muito bem, né? Que falou que o sexo liga o rock, que liga a droga, que liga o aborto, que liga satanismo. Quer dizer, bom. Primeira coisa, afastou o cara. Muito bem. Agora vem o Bolsonaro e volta o cara. Quer dizer, isso é passar por cima dela e é cuspir na cara do povo, de falar, sério, que esse cara, vocês estão brigando por esse cara. De novo, é um governo dos piores, né? É isso, é o pré-requisito. Você tem que ser muito louco, tem que ter ideias estapafúrdias pra você estar lá. Não, e você tem que estar preparado para ser humilhado. Sim, sim. Né, desautorizado e ter que fazer, às vezes, papel de palhaço ali, como aqueles que ficaram lá atrás dele, aquele dia, daquela coisa, né? Agora, eu acho que a situação dela é muito complicada. Ou ela vai ficar ali quieta, né, sendo apenas um objeto de decoração, ou se ela tentar fazer alguma coisa, estira lá da horinha. Sim, sim. Eles não têm o menor escrúpulo. E o presidente, o que fala hoje, não vale amanhã. Né? Eu só quero ver o negócio da ajuda para os estados, se ele vai sancionar sem veto ou com veto. Porque se ele sancionar sem veto, ou quem vai ficar com a cara grande é o Guedes. Né? Então, quer dizer, ser ministro de Bolsonaro está preparado para levar burdoada de qualquer lado. Né? Cara, eu juro, eu fico pensando, você vê o Guedes, ele pode ter uns defeitos dele, mas é uma pessoa sensata. Ele tem uma linha, pelo menos. Conhecimento, né? Minha pergunta é, no início até entendo, por isso que eu falo, o Moro lá, o pessoal critica muito, ficou 1 ano e 8 meses para entender que não deveria. Bom, tudo bem. Mas chegou uma hora que saiu, independente do motivo, saiu muito bem. Aí você pega o Guedes, que é uma pessoa séria. Eu acho que o Guedes é uma pessoa séria, tá? Ele tem muitos defeitos, fala muita bobagem, mas é uma pessoa séria. Como que se mantém ali? O que prende ali? Será que é uma esperança de que ele vai conseguir mudar? Às vezes pode ser uma boa intenção. Será que é um rabo preso? Eu não sei. Porque pega a sua malinha, meu querido, e fala, vocês estão todos malucos. Fui. Nada faz sentido. Porque além de tudo isso que acontece em volta, o que você falou, o próprio trabalho dele é uma corda bamba, que um dia ele fala isso, amanhã o cara pode falar outra coisa, porque ele nem viu, ele acordou já com a notícia. Eu não entendo como que essas pessoas sérias se propõem a estar lá, entendeu? Realmente eu juro que eu não entendo. No caso do Guedes, eu acho que é o seguinte, quem está mantendo ele lá são os ministros militares, porque eles já perderam o Moro. Sim. Né, que dava o suporte moral, digamos assim, em termos da luta contra a corrupção, etc. Coisa, né? Agora, se eles perdem o Guedes, aí o mercado, que já não está mais apostando, né? Talvez não no Guedes ou mesmo no governo em si, mas o mercado já percebeu que com o Bolsonaro não será possível sair dessa crise. Né? A questão agora, é se quão mais vai entrar, né? Agora, se o Guedes pegar a malinha e vai embora, aí eu acho que a Bolsa quebra. É um craque de 29, né? Ainda mais em pandemia, etc. e tal. Inclusive, falam as más línguas que das nossas reservas cambiais, 100 bilhões já foram embora. Então... Né? Se o Guedes sai, a bolsa cai de forma a quebrar. Não vai quebrar no sentido coisa, porque ela cai 10%, dá um circuit breaker, cai mais 10%, dá um circuit breaker, e aí ela fecha por tempo indeterminado. E nós temos uma explosão cambial. Então, acho que os militares é que ficam ali. Como tentaram segurar o Moro? Sim, são as grandes com a base do Bolsonaro. Como tentaram segurar o Mandetta. Sim, né? É que o Mandetta pegou e foi lá e no Fantástico e foi fantástico. Sim. Mas, bom, não, o cara causou a própria... Mas tudo bem. Vamos adiante. Muitas emoções virão ainda. Agora, a questão da pandemia, que é inevitável também de falar, né? Porque não tem jeito. Eu acho assim, minha impressão é a seguinte: a tática do governo, isso não foi acidente, isso foi
programa, chama estratégia de Estado, a subnotificação, né, e o não fornecimento de materiais, etc. E tal, porque o Brasil teve muito tempo para se preparar, né? Muito tempo. Né? E só que, como nós já comentamos anteriormente, é um pessoal muito incompetente, né? É muito ruim de serviço. Então, eles imaginam assim, a gente subnotifica, não traz os testes, então não vai dar para... Né? Só que eles esqueceram de um detalhe. Os corpos. O que fazer com os corpos? Mas aí tentaram ainda jogar a conversa de que os caixões estavam vazios. Só que esqueceram de mais um detalhe. Teve isso, não? Teve. Inclusive, Carla Zambelli entrou nessa fake news. Bom, né? Que os corpos estavam sendo enterrados, os caixões estavam sendo enterrados vazios. Só que esqueceram de mais um detalhe: atestado de óbito. Aqui no Brasil tem atestado de óbito. E não se deixa de fazer, porque é toda uma série de complicações, né? Então, tem atestado de óbito. E aí, como é que faz? E no atestado de óbito tem lá o quê? Síndrome de deficiência respiratória, blá, 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 blá. Quer dizer, vai fazer como aconteceu em Nova York, que todas as pessoas que morreram nesse período, mesmo que não tenham feito o exame, mas foram com síndrome foram declaradas pelo coronavírus. COVID, né? Então, nós vamos provavelmente bater, talvez, o recorde dos Estados Unidos. Viu? É assustador. Do jeito que tá, eu acho que é possível, sim. É assustador. Espero que não. Espero que algo seja... Né, que nem, por exemplo, a gente tem o lockdown, né, o famigerado lockdown, que já virou nome de filho. Lockdown é o marido da Black Friday? O que é isso? Já virou piada, né? Mas... o lockdown é filho da Black Friday e do Halloween. Isso. Né? Isso. Agora, aí não sei se a receptividade aumentou, né? O Dória hoje aumentou até o fim, era para dia 11, para agora segunda-feira, ele jogou para o fim do mês e vai adiar outras vezes, maravilha, isso vai manter. Rodízio em São Paulo, né? O que você acha do rodízio? Olha, é uma atitude extrema, assusta. Eu fico pensando assim, que é complicado, porque tem gente que realmente, porque a médico pode, mas tem gente que trabalha na farmácia, tem gente, um farmacêutico, não sei, tem pessoas que realmente precisam sair, precisa ver a mãe, precisa, não sei. E vai ficar refém, né? Não tem um meio termo, olha, realmente é o dia inteiro. Por outro lado, é necessário, a galera não respeita, entendeu? Então, eu fico dividido, assim, eu acho que é um pouco extremo, mas eu entendo. Eu falo, mas é melhor que um lockdown. Exatamente, não, exatamente, ainda que eu falo, é complicado. Eu, por sorte, eu tenho 2 carros, o meu da minha esposa, e por sorte, são placas alternadas. Então eu falo, bom, por sorte, se precisar sair, a gente consegue sair. Entendeu? Eu sei que esse não é o pensamento, a ideia é que não saia. Mas a gente não fica nessa sensação de que, cara, se der um pênalti na minha sogra que mora na Zona Leste, eu não consigo chegar lá, entendeu? Não, eu consigo, se precisar eu vou. Agora, eu acho que é necessário, eu acho que é duro, é não sei o que, mas é necessário. É melhor que o lockdown, que você falou. Agora, não sei. Vamos ver se... Então, tudo isso para ver se a gente não bate nos Estados Unidos, né? As pessoas estão tentando, por mais que o governo, dia após dia, se esforce, a reunião de ontem que se citou, pegaram de surpresa, né? Vamos botar um café na sua casa, chega você e mais 10. Eu não sei, é complicado, cara. O empresariado eu acho que eu era inocente, me decepciona muito com isso. Com certeza. Não, se bem que também, segundo informações colhidas, os empresários não foram para essa reunião para fazer isso. A conversa não era essa. Foram pegos de surpresa. Eles também foram pegos de surpresa. Né? Aí vai dizer não para o Bolsonaro, né? Aí o Bolsonaro é que se aproveitou das duas situações, do Toffoli e dos empresários lá, porque a conversa não seria sobre isso. Né? Sim, é verdade. Agora, voltando ao lockdown, você viu lá em Belém como é que foi o lockdown? Não sei se eu vi o que houve. O prefeito declarou que domésticas são atividades essenciais. Não, isso é surreal, isso é assim, é de causar espanto. Não, é para amadores. Não, é uma coisa absurda, gente do céu. Quer dizer, ou ela vai contaminar a patroa,
né? Ou vai contaminar a família dela, a comunidade dela. Qual que é a vantagem? Gente, é o que eu falo, é isso. Tem casos que a minha avó, por exemplo, ela mora sozinha, uma mulher de 85 anos, que tem uma empregada que, porra, maravilhosa, tá lá todo dia. Tivemos que cortar, não tem jeito. Assim, faz falta, tanto questão de comida, quanto de olhar por ela, de estar lá. A gente também não consegue estar lá por isso. Então, quer dizer, fica essa situação. Então, mas a gente está se esticando todo mundo para estar lá. E falamos, Fátima, fica em casa. O salário está pago, está tudo pago, fica em casa. Acabou o assunto. Faz falta? Faz uma falta danada. Aqui em casa, por exemplo, a faxineira não vem, mas aqui em casa a gente é jovem, a gente limpa, a gente dá um jeito. Agora, na minha avó me preocupa. Mas nem por isso eu vou botar tanto a Fátima quanto a minha avó em risco, entendeu? Então é isso, as pessoas também têm que se esforçar um pouco, faz falta, mas se esforçam um pouco, entendeu? É muito egoísmo, cara, é muito farinha pouca, meu pirão primeiro, sabe? Já andaram dando aí umas notícias de que vão requisitar os leitos do setor privado. Tá. Isso talvez modifique um pouco. O que você acha, hein? Você acha que é justo, não é justo? Como que você vê essa... É a lei. Fila única, né? É a lei. Né? Em caso de emergência e tal, qualquer bem pode ser desapropriado, né? Imagine você como gente caindo nas portas dos hospitais e tá o leito lá vago, né? Então isso talvez mude um pouco a abordagem da classe média e classe alta sobre a questão do afastamento social, né? Porque pode ser que deixa o povo lá se ferrar, mas na hora que ele precisar de uma UTI, cadê? Ah, mas eu pago o plano de saúde, não sei o que. Pois é, mas não tem. Aí que não faz? Tem aquela coisa, mas não tem porque o senhor estava fazendo Cooper, né? O dia estava lindo e o senhor estava com a família. Meu Deus do céu. Não, é complicado. Em São Luís, que também foi decretado lockdown, o juiz, que lá foi uma decisão judicial, também foi pressionado para liberar as domésticas. Né? Aí, só que ele não liberou. Aí começaram a ameaçar o homem de morte. Olha o grau de insanidade. É um negócio assim inacreditável. Agora, eu digo o seguinte, com tudo isso que o Bolsonaro está apontando, com uma certa rejeição que provavelmente deve estar na metade da população com esse negócio de afastamento social, o governador do Rio falar em lockdown, e aqui também o governador de São Paulo estender a quarentena, mas também falar que não está afastada a possibilidade de lockdown, é porque a coisa deve estar começando a ficar feia. É o que está todo mundo falando. Você falou, tem no subnotificação, e tem, é evidente que tem, e está todo mundo dizendo que o pico ainda não chegou, e está para chegar, e aquilo que a gente já falou. A coisa tá... Eles têm notícia, eles têm informações que a gente não tem, tá? Evidentemente. Então, se tá todo mundo, com o perdão da expressão, com o cu na mão, é porque tem coisa aí. Tem gato na tuba, não tem jeito. Sem dúvida. Então... E você comprou já a cloroquina? Não, porque agora dá para comprar, porque agora tá sobrando, né? Já que ninguém mais quer, ninguém mais fala nisso. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Depois de tudo aquilo que fizeram... Cadê as pesquisas do Sênior, que era... Cadê a Anitta lá, do astronauta? O meu, outro dia, deu um problema na luz da casa da minha avó, eu tive que chamar um eletricista que atendeu, enfim, porque não dá pra deixar a mulher no escuro. E aí ele foi, um gentil, não sei o que, no final, a gente comentou disso tudo, ele falou, não, tem um tal de Anitta aí que eu tomei, só aí não estão, foi aquele papo, né? Não estão falando, não sei o que, mas é uma maravilha, é um vermífugo, o remédio Anitta, é um vermífugo. Não, isso aí ninguém divulga nada, mas os médicos estão tomando, tô curado, isso aí não me pega mais. Tomei R$42, tá resolvido. Falei, que maravilha. Né, vou falar o quê? Não tem como você debater. Para você ver, né? Como de uma certa forma é triste, né? Você vê que apesar de nós estamos já no
fechamos a segunda década do século XXI e as pessoas ainda pensam dessa forma, né? As pessoas continuam, eu achei que nem religião, assim, essa necessidade de uma salvação. É a necessidade de ter algo que conforte, de alguma maneira, seja um remédio milagroso, um elixir, seja uma vida eterna, seja o que for. As pessoas têm essa necessidade e se colocam em situações até um pouco vexaminosas, muitas vezes. Fala, né, diante de algumas... Fala, puxa vida. Mas é isso, o que você falou, não adianta. Você pode estar em 3047, vai ter gente recorrendo a milagres, de soluções milagrosas, messias e profetas. A nossa evolução é mais tecnológica, né? Sociologicamente, né? Humanamente, nós não evoluímos tanto assim quanto tecnologicamente, né? Hoje nós estamos evoluindo. A gente está regredindo ainda, né? Existe na verdade, o que está acontecendo, em especial no Brasil, é uma regressão, né? É um voltar para trás, é acreditar em terra plana, é desconfiar da ciência, né? E messias, e profetas, e não sei mais o quê. E, olha, complicados os dias de hoje, viu? Muito complicado. Uma loucura. Mas acho que já deu. Já provocamos o suficiente, né? Já, tá bom demais. Já tem uma semana para o pessoal pensar a respeito de tudo isso. Sim, e aqui, como você sabe, né, não tem monotonia. Semana que vem já vai estar cheio de coisa também para falar. É uma coisa impressionante. Então vamos ficando por aqui. A única coisa que eu conto, acho que a gente falou de impeachment, então não sei se eu comentei aqui ou não. Eu só espero que esse governo de algum jeito acabe, etc e tal, mas eu realmente gostaria que se acabasse sem chances de foi golpe, sabe, aquela coisa, uma coisa derradeira. Talvez isso explique. Espera, então, junte tudo, é um vídeo aqui, é um exame ali, que tudo isso, de maneira incontestável, leve a, olha, não tem o que falar, né? Não é que no da Dilma, que você tem 1000 chances de argumentar, foi isso, foi aquilo, foi político, não foi, plá, 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 plá. A questão, eu queria que se fosse, até em apreço à democracia, que fosse algo derradeiro, assim, porque senão fica ruim também para o país, para a democracia, para a oposição. Acho que tem que ser uma coisa séria. Então, não, que essa experiência que nós estamos passando vai ser muito educativa, isso não tenho dúvidas, né? Se esse governo vai... Quer dizer, não exatamente esse governo, mas se o Bolsonaro vai conseguir chegar até 2022, é uma incógnita. Mas que isso vai ser muito educativo, né? Quer dizer, para quando for a próxima eleição, as pessoas vão sempre... Lembre-se, né, do que aconteceu naquela eleição. Como diz, né? Dizem que democracia se aprende no voto, na coisa, né? Bom, já estamos há 30 anos, né? De democracia. Né? A gente tem um probleminha, um primário mal feito ali. Tem um problema às vezes me pergunto se eu vou ver, né? O dia dessas eleições conscientes, e se eu vou chegar a ver, né? Se o coronavírus vai deixar. Meu Deus do céu. Tá bom demais. Então tá bom. Agradeço ao Felipe. Valeu, agradeço a você pelo bom papo e a todos que nos assistem, é muito bom. Sem dúvida nenhuma. Semana que vem estaremos de volta. E tenho certeza que cada vez vai ficar melhor. Com certeza. Então tá bom. Abraço para todos, abraço para você. Falou. Tchau, tchau. Até mais.